que fazer nesta hora, quando você percebe que tem luta dentro da nossa própria casa, e o nosso coração está assolado pela dor, porque o problema atingiu de cheio a nossa própria família? Davi nos ensina aqui alguns princípios, que eu gostaria de repartir com vocês. Lute pela sua família. Em primeiro lugar, você luta pela sua família com os olhos molhados de lágrimas. O versículo 4 nos diz que Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Poucas coisas talvez nos levem às lágrimas. Tem pessoas que lutam até com ira, com raiva. Mas lidar com ira e com raiva nem sempre ajuda. Quase sempre não ajuda. Mas o que é que você e eu sabemos do que é lutar pela nossa família com lágrimas, com choro? Choro implica em quebrantamento. Choro implica em dizer: Deus, eu não sei o que fazer. Choro significa o seguinte: Deus, eu não tenho a estratégia. Porque ser humano não é um botão que você vai lá e desliga. Não é assim? Quem tem filhos aqui sabe que às vezes você quer que um filho faça uma coisa, de repente ele quer fazer outra. Mas não adianta você simplesmente falar, porque uma fala só pode não produzir o efeito que você quer. Mas de repente, aquilo que você não administra, aquilo que você não consegue, aquilo que você não pode, aquilo que você não tem capacidade de resolver, as lágrimas abrem o caminho do quebrantamento. E de repente a mão invisível do onipotente é acionada em seu favor. Porque aquilo que você não resolve com argumentos, aquilo que você não resolve com lógica, aquilo que você não resolve com gritos, aquilo que você não resolve com a lei, você muitas vezes alcança vitória com as lágrimas. Com as lágrimas. As maiores vitórias, elas são obtidas quando você está com o coração quebrantado diante de Deus, com lágrimas. Eu sei que vocês, mães, e tem muitas mães aqui, e tem outras que hão de ser pela graça de Deus em breve, esperamos, né? São aquelas que talvez mais chorem pelos seus filhos. E ao longo da história, aqueles que Deus mais levantou para serem instrumentos nas suas mãos, foram os filhos das lágrimas. Como o filho de Mônica, 30 anos chorando por ele. E então vem Agostinho. E Ambrósio disse: um filho de tantas lágrimas jamais poderia se perder. Quantas vezes mães que achavam o seguinte: não tem mais jeito, mães que estavam quase jogando a toalha, e de repente o filho das lágrimas é tratado, é transformado, é libertado, é curado, é restaurado, é pleno do Espírito Santo, e Deus levanta como um vaso de bênção nas suas mãos. Quantas vezes as vitórias mais sublimes da vida são fruto das lágrimas de um pai, de uma mãe. Eu já contei para algumas de vocês aqui na igreja de Pinheiros a história do pastor Tim Simbala, que é um pastor batista lá nos Estados Unidos, da filha dele primogênita que saiu de casa na adolescência, e o pai desesperado não sabia mais o que fazer, pensou até em abandonar o ministério. E ele disse que aquela menina embrenhou-se nas sombras mais escuras de uma vida completamente rebelde, até o dia que, numa vigília de oração, uma irmã se levanta e disse assim: pastor, nós nunca levantamos um clamor por essa menina, nós nunca choramos por essa menina. Dá bronca, nem sempre resolve. Passar um sermão, nem sempre resolve. Mas as lágrimas são irresistíveis.
A Bíblia diz que Deus recolhe no seu odre celestial as lágrimas. E naquela noite de lágrimas, de madrugada, aquela menina foi tocada no seu leito, e despertada, e voltou para casa chorando, acertando a sua vida com Deus, com a família e com a igreja. Esse é o primeiro instrumento que nós aprendemos aqui. A segunda coisa que eu chamo a sua atenção, olha comigo, no versículo de número 6, está escrito: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. A segunda coisa não é só lutar pelos nossos filhos ou pela nossa família com lágrimas, mas lutar com um ânimo renovado. Porque tem hora que você chega até a pensar assim: será que vale a pena? Você ora, você jejua, você chora e parece que o problema não se resolve. De você ver alguém da sua família, da sua parentela, que quanto mais você fala, mais dura a pessoa fica. E notem que quando Davi se reanima no Senhor seu Deus, tem aí uma palavrinha que antecede a palavra Davi. Qual é a palavrinha que aparece aí na sua Bíblia antes de Davi? Versículo 6. Porém na língua portuguesa é uma adversativa. Apesar do problema, apesar das pessoas estarem querendo matá-lo, apesar de ele estar sozinho, apesar da tragédia ter desabado sobre a sua família, apesar de sua família estar nas mãos do inimigo, apesar de seus aliados estar contra ele, apesar do choro que está molhando a sua cara, ele se reanima no Senhor seu Deus. Então, ânimo renovado não é fruto de facilidades que podem dar acenos dentro da sua casa. Bom, estou vendo que a coisa está melhorando, então vou ficar animado. Estou vendo que a coisa está ficando melhor, então vou animar de novo. Não, a situação está um caos. Está um caos. Ele não se reanima por causa das emoções dele, ele não se reanima por causa dos aliados dele, ele não se reanima por causa da circunstância favorável. Diz o texto, ele reanimou-se em quem? No Senhor seu Deus. Eu quero encorajar a você que veio aqui hoje a se reanimar no Senhor seu Deus, em relação ao seu casamento, em relação ao seu marido, em relação à sua esposa, em relação aos seus filhos, em relação aos seus pais, em relação aos seus parentes. Reanime-se. Você não está vendo nada no horizonte. Aliás, você está vendo sim, nuvens escuras. Mas apesar da situação, você pode se reanimar no Senhor, seu Deus. Porque quem faz a obra é Deus, irmãos. Quem muda o coração das pessoas é Deus. Esta semana eu estava conversando com uma pessoa, a quem eu amo muito, já com mais de 30 anos de vida conjugal, e disse: pastor, os mesmos problemas que eu via lá no namoro, continuo vendo hoje, 30 anos depois. Não é desalentador isso? O que fazer? Desistir? Reanimar-se no Senhor seu Deus. O milagre não aconteceu, mas você espera que aconteça. O coração ainda não foi tocado, mas você espera que seja. Você não está vendo sinal ainda nenhum, mas você espera que o sinal, ainda que seja do tamanho de uma mão, vai surgir no horizonte. E a promessa da restauração vai chegar. Reanime-se no Senhor, seu Deus.